Querido Senhor Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença nesta hora, Pai, para agradecer o Senhor por essa noite, por esta reunião que está, ó Deus, em andamento. Estaremos orando, buscando a Tua face, ó Deus, porque temos muita necessidade do Senhor, temos muita necessidade de Ti, Pai. Então que o Senhor possa, ó Deus, inclinar os Teus ouvidos à oração de cada um nesta noite, que estará dirigindo ao Senhor as suas petições, seus agradecimentos, ó Deus, seus louvores, ó Deus, tudo isto, o Senhor inclina teus ouvidos, ó Pai, e ouça-nos, ó Deus, quando clamarmos a Ti, que o Senhor escuta, Pai, desde os santos céus, do Teu trono de misericórdia, porque o Senhor, através da Tua onisciência, isso faz o Senhor ser presente em cada lugar, que o Senhor conhece cada coisa, Pai. Vem ajudar a cada um, Senhor, dos Teus filhos, das Suas filhas, Pai. Tenha misericórdia. Abençoa-nos nesta hora, Pai. Deus, que o Espírito Santo possa tomar conta dos corações, das mentes, possuir cada, ó Deus, mente, os pensamentos, Deus, as intenções do coração, tudo seja possuído pelo Espírito Santo, Pai. Deus, juntamente com o perdão dos nossos pecados, se pensamos alguma coisa errada, ou falamos, ó Pai, sem percebermos, entristecemos o Seu Espírito Santo, ó Pai, de alguma forma, estamos aqui, ó Deus, para, ó Jesus, para pedir perdão, Senhor, arrependendo, ó Deus, sabendo que o Senhor sempre tem o perdão quando nós o pedimos. Ó Deus, ajuda-nos na leitura da Tua palavra, que mais uma vez possamos meditar, refletir, ó Deus, diante do que estaremos ouvindo, ó Pai. Senhor, não nos deixe ser levados, seduzidos por espíritos, ó Deus, contrários, espírito que o Senhor, ó Deus, venceu na cruz do Calvário, que esse espírito derrotados, que esse espírito vencido, jamais venha ter, ó Deus, liderança sobre nós, ó Pai, para que nós também não venhamos a ser derrotados, fracassados, ó Deus, envergonhados, ó Pai, diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que o Espírito que venha operar na vida dos Teus filhos, seja o Espírito vitorioso, ó Deus, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, continue abençoando a todos. O que está acontecendo com o nosso som aí? Está meio oscilando, todo mundo está ouvindo bem? Tá? Pois bem, então nós temos aqui a leitura no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. Vamos ficar de pé para nós lermos. Vamos a seguir, né? Graças a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 11. Essa leitura fala do rei Josias, né? O rei Josias. Josias foi um rei que reinou depois de Ezequias, né? E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do livro da lei, rasgou seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã,
e Acabor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não ouvidos as palavras deste livro, para fazer conforme tudo quanto de nós está escrito. Que o Senhor abençoe essa leitura, né? Assentai-vos. Quando ele ouviu, ele se desesperou, né? Porque esse livro estava, praticamente, perdido no templo. Depois vocês podem ler, quando foi reparar o templo, então acharam o livro no templo. E então leu esse livro diante do rei. E o rei se desesperou porque Deus, nesse livro, trazia sério juízo sobre eles por causa da perversidade, do mal, né? E nós sabemos que até mesmo o rei Salomão, por ter sido um rei muito abençoado por Deus, mas no final da sua vida, as suas mulheres o enredaram. E ele acabou aderindo, permitindo que construísse templos pagãos aos deuses das nações, né, de cujas mulheres ele haviam tomado. Mas Josias realmente fez uma limpeza, né, desde os altos dos templos, das imagens, dos sacerdotes, que ele tinha tomado dos mais baixos do povo, e daqueles rapazes escandalosos, que nós encontramos desde lá do livro de 1 Reis também, e ele acabou fazendo uma limpeza em tudo isso, derrubando e cumprindo a profecia daquele profeta lá de 1 Reis 14. Quem lembra daquela profecia do profeta? 1 Reis 13, né? 13, melhor dizendo. 14 está o profeta Aías. No capítulo 13 está um profeta que veio de Betel com as profecias e disse para o rei Jeroboão, é isso? Que naquele altar seria sacrificado homens, pessoas. E geralmente Josias então queimou os ossos daquelas pessoas naquele altar, e ele fez uma limpeza de acordo com a palavra de Deus, e o que Deus agradou, e não revogou a sentença da maldição que traria, mas só adiou aquilo para outros, porque o seu arrependimento, sua humildade, o salvou da sentença que Deus tinha proferido sobre eles. Então ele salvou. Ele, lógico, o povo do seu dia, foi salvo por causa daquela humildade, a sinceridade, o arrependimento e ele voltar para o Senhor. Mas Deus falou, mas depois de você, então ele diz, traria aquele mal, né? Mas eu quero ler na mensagem Influência, alguma coisinha, para nós, Influência, o profeta, irmão Brana, pois se encoste essa porta, se for possível, irmão. O profeta, irmão Brana, pregou essa mensagem, Influência, foi pregada no dia 30 de novembro de 1963, que era uma mensagem mais voltada para os jovens, né?
a mocidade. Mas acabou se tornando uma mensagem mais para ministros, pastores, evangelistas. Então, o irmão Branham disse nessa mensagem, se referindo a Uzias, né? Uzias foi também um rei muito abençoado por Deus, que viveu também, foi contemporâneo de Isaías, o profeta, cresceram juntos, né? Já aquele rei Josias, ele tomou o trono com a idade de 8 anos. 8 anos ele foi proclamado rei de Israel, de Judá, e reinou 30 e tantos anos, né? E a Bíblia diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas o profeta usou esse homem, porque a promessa é para aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Então não adianta nós ter um período, formos bem, e depois cairmos. Nós temos que permanecer. Permanecer. O rei Uzias, ele começou bem, foi muito bem. No final, ele se exaltou. Então o profeta está falando sobre a exaltação, o orgulho e assim por diante. Quando ele chegou ao ponto onde ele pensava que estava seguro, então seu coração ficou exaltado. Ele chegou a um ponto que ninguém poderia dizer-lhe qualquer coisa. Tão grande que o homem ficou, que ninguém podia dizer nada para ele. Se considerava poderoso. Se este não é o tipo do exemplo de muitos homens hoje, diz o profeta, ou de muitos hoje, nós o encontramos em nosso meio. Nossos líderes cristãos, eles trabalham toda a sua vida, quase para se tornar algum bispo, não para ser cristão, mas o objetivo é estar no comando. Veja, no comando, estar na liderança, e assim por diante. Eu conversei com o senhor, ele disse, eu posso chegar a ser o presidente das igrejas tal no Brasil. Então ele luta para isso. Ou algum grande homem influente. Então logo quando chegam àquele ponto, eles se acham exaltados. Nós encontramos evangelistas no campo que Deus abençoou os seus ministérios. E a primeira coisa, eles se tornaram exaltados. Até que chegaram a um ponto que eles sentiram que estavam seguros, em volta de todo o seu povo, e eles têm chegado àquele lugar, onde eles podem fazer qualquer coisa que querem, e passarem desapercebido com isto. Quantos gostariam de saber, estamos pensando, exatamente agora, de grandes homens, grandes servos, os quais Deus tem usado, finalmente até o ponto em que ele sente que ele sabe muito sobre a palavra de Deus, e que não tem tempo disponível para orar mais. São sempre visitas sociais, visitar alguém, sair para jantar, o tempo em que eles deveriam estar passando com Deus, sozinhos, e a sós, em preparação para vir a doçura do Espírito. Diante da congregação, eles estão fora em alguma parte, veja, com alguns entretenimento. Vocês não podem servir a Deus e aos homens ao mesmo tempo. O servo de Deus deveria ser uma pessoa isolada, para ele somente. Se pudéssemos tão somente fazer com que as pessoas vissem isto, então eles chegam a um lugar que se fazem sob obrigação. Quando eles encontram as pessoas e há um ímpeto para haver uma vontade para isso e para aquilo, então o homem de Deus tem a sua mente toda rasgada, e ele está tão rasgado quanto a ele vai para o quarto, e ele começa a estudar. Agora, se eu não fizer isto,
este homem se sentirá chateado sobre isto. E este não faça isto. Veja, então, quando ele anda para a plataforma, ele dificilmente sabe onde ele está. Sua mente está toda dilacerada. Quando deveria ter gasto aquele tempo com Deus. Eles não são líderes sociais. Um homem de Deus deveria ser dedicado totalmente ao serviço de Deus. E nós encontramos que é muito, muito ruim que tenhamos isto. E uma outra grande coisa que encontramos, pois eu creio estar falando a ministro nesta manhã, nós queremos, quando vimos frente à congregação, sabendo disto, que talvez nós jamais nos encontraremos outra vez, como nesta manhã. E então as coisas que você diz, Deus te segura como responsável por elas. Assim você deve vir orando e pedindo a Deus o que dizer, e daí depende dele quando você entra na plataforma, por alguma coisa que ajudará o povo. Todos nós sabemos de homens no campo hoje, grandes homens. Algum deles chega a um ponto, após conseguir as suas congregações, todos em volta de si, ele se sente tão seguro, até o ponto em que pensam que pode até mesmo pecar e ficar por isso mesmo. Nós temos estado, sabendo de ministro, tomando a estrada errada. E muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros disto. O povo me deixará passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão, porém Deus não. Então o temor, em um sentido, irmão Brando, eu temo minha esposa, eu temo a minha congregação. Em um sentido. Mas no outro sentido, nós não temos que temer a ninguém, mas temer a Deus. Temer a Deus. Por isso, ficar com a palavra. Agora, veja bem, Deus não. Veja, você vai responder para Deus. Você jamais tente, como ministro, tente enganar os ouvidos de sua congregação. Não obstante, é quando eles possam gritar ou berrar, ou se comportarem, ou lhes bater nas costas e dizer a mensagem é maravilhosa. Ele é um gênio. Ele é inteligente. Isso, aquilo outro. Isto não diz praticamente nada. Nada. Se não tivermos o aval de Deus, Deus em primeiro lugar, aquele espírito virtuoso, vencedor do Calvário, está sobre nós, e não o espírito derrotado que Jesus já derrotou no Calvário, o espírito do orgulho, da avareza, da vaidade própria. Esse espírito estiver sobre nós, nós passamos de fracassados. Nós não queremos ele. Nós queremos o Espírito Santo de Deus. Esse é o que nós queremos, o qual possa reinar. O profeta disse: se eu conseguir tirar eu mesmo da frente e deixar Deus, Deus poderá fazer muitas coisas por nós, por todos nós, pelo povo. Ele disse: se eu conseguir tirar o William Branham da frente. Por quê? Quando o homem entra na frente, ele atrapalha Deus. O rei se achou levantando com orgulho, e ele pensou que estava tão seguro que até Deus permitiria que viesse com qualquer coisa. Um jovem rapaz disse, há não muito tempo atrás, um cristão, ele estava fazendo alguma coisa, e ele estava admirando um certo rock, a música, né? Um jovem que pertencia à sua igreja. E eu estava falando numa reunião da mocidade para Cristo, e essa jovem pessoa disse,
disse: você sabe, eu admiro fulano, eu acho que ele é um dos cristãos mais leais. Este rapaz é o rei do rock and roll. Deixa. Mas o outro estava admirando ele. Eu disse: eu acho que existe somente uma diferença entre este jovem homem e Judas Iscariote. Isto é, Judas pegou 30 moedas de prata, e este homem pegou uma frota de Cadillac, milhões de dólares, para atrair a Cristo. Disse: como você pode dizer uma coisa desta, senhor Brana? Como pode fazer isso? Eu disse: porque é a verdade. Aquela influência de cantar aqueles hinos cristãos e coisa assim, diante dos jovens, e saindo pelo mundo assim, lança o maior tropeço, mais do que toda a casa clandestina de bebida alcoólica que há no país. É uma desgraça que seria mesmo ser permitido. A igreja deveria se levantar e nem mesmo permitir que aqueles hinos fossem cantados por pessoas como aquelas. Veja, pegando o talento que Deus lhes dá e influenciando com as suas vidas, falando mais alto do que as suas palavras. Como pode as pessoas fazerem, veja, como pode as pessoas fazer repreensões tais como estes homens fazem? E então se colocarem e cantar hinos e coisas assim, é o cúmulo, diz o profeta, da hipocrisia. E descobrimos que isto acontece em meio aos cristãos crentes. Veja. Agora, o profeta disse: eles procuravam matar a influência de Jesus. Veja, é a arma. A arma. Procura matar a influência, procura lançar sombra, procura e fazer tantas coisas sobre o ministério de Jesus. Por quê? Eu disse para alguém, inclusive parente da gente, eu disse: olha, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Eu disse: é apenas inveja. Inveja. Por que eles têm que levantar contra tal ministério? É porque os ministérios deles não são ministério à altura para competir com aquele ministério. Então eles não têm ministério para fazer frente. Então a única forma de fazer frente seria com a difamação, tentando apagar, denegrir a influência daquele ministério. Mas não tem como, se aquele ministério é o ministério levantado por Deus, ninguém vai pagar aquilo. Quem pôde pagar a influência do ministério de Jesus na vida dos eleitos? Pode sim, na vida daqueles que não eram eleitos. Sim, todos aceitaram aquilo, mas dos eleitos, eles não conseguiram. Não importa o que falar de Jesus, aquilo não criou dificuldade para Pedro. Não importa o que falar de Jesus, aquilo não criou dificuldade para Tiago, para André, para Filipe. Se o chamava de filho ilegítimo, chamava disso. Filipe chegou a encontrar um amigo dele: nós achamos aquele de quem falou Moisés, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas tentar lançar sombra e falar isso, falar aquilo, a ponto de o próprio Natanael perguntar: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz: vem ver perto. Nós já tivemos um pastor que veio do exterior, de outros países, com a mente toda dilacerada, e quando chega aqui no Brasil, se surpreende com a obra, com o trabalho. Diz: mas o que nós ouvimos lá é outra coisa, lá no nosso país. Nós ouvimos outra coisa deste ministério, desse trabalho, desse companheirismo. O que para desanimar as pessoas? Não, lá só tem lá uns
uns 30 pastores só com ele lá, um grupinho só. Então isso dá um desânimo na pessoa. Bom, então o que eu vou fazer lá? Se está desse jeito, nem lá eu não vou. Mas quando chega, poxa, mas... Então eles dizem assim, contra fato, um argumento. Quando chega e vê, por isso que Natanael, Filipe não questionou com Natanael, não tentou explicar, não tentou justificar, dizer para ele, ó Natanael, isso aí é o que o povo anda falando e tal. Não, ele diz, ó, vem e vê. Porque você vendo, estas coisas vai sair da sua mente. Mas você precisa ver. E ele foi e viu e voltou convencido, né? Dizendo, tu és o rei de Israel. Aleluia. Tu és o rei de Israel, Senhor. É maravilhoso, né? Mas veja bem, então, já vamos encerrar para nós orarmos. O profeta dizendo, este jovem rapaz disse, bem, eu digo a você o que acho sobre isso. Disse, eu acho que Deus me ama tanto que me deixará passar com qualquer coisa. Eu disse, ele nunca fez isto. Ele jamais faria isto. Mesmo Israel, sua nação, mesmo Davi, um homem segundo o seu próprio coração, colheu cada grão que ele semeou. E você fará isso também. Cada um de nós fará isto. Nós sabemos disto. Então, a gente tem que ter uma boa consciência. Por isso que eu digo, o temor, não tem que temer um ao outro, né? Eu acho que se nós analisarmos, cada um de nós, vamos dizer assim, não, eu temo é a colheita. De tudo que eu faço, meus atos, minhas ações. Então é a colheita, porque vai colher, não adianta, porque é a lei, gente, e a natureza é uma Bíblia aberta, diz o profeta, e não escapa. Não adianta, plantou, vai colher. Ainda que pode dizer, mas eu já me arrependi, vai colher. Nenhum arrependimento, às vezes, salva da colheita. Porque o arrependimento, às vezes, é para a salvação, que a pessoa não vai perder, mas ela vai colher. Consequência terrível. O próprio irmão Branco diz, eu tenho colhido, você veja, ele se arrependeu. Lá no rio, lá na hora, parece que a morte estava diante dele ali, ó. Veja, quando ele deu ouvido à sua sogra e não quis obedecer a Deus, na hora lá que o barco estava indo para a cachoeira mesmo, ele ouviu o barulho das águas, e ali o céu, parece que o anjo da morte o anjo negro estava por cima da cidade, por cima da região, mandando juízo e castigo, como Davi viu lá, o anjo da morte descer com a espada e as pessoas morrendo, por culpa dele, e o irmão Branco sabia que era por culpa dele, e quando ele está ali, o motor apagou, e descendo para a cachoeira, e ele pedindo misericórdia a Deus, e aí Deus veio no ouvido daquela voz e disse, e aquele grupo de refugos lá? Lembra deles? Aí ele pediu perdão, Senhor, se o Senhor me permitir sair daqui vivo, eu prometo ao Senhor que eu irei. Aí puxou, funcionou o motor, chegou lá salvo, mas nem por isso Deus poupou a família dele. Morreu a esposa, morreu a filha, e ele pagou o preço caro por aquilo. Arrependeu, mas o preço... Então é assim, não tem como escaparmos destas coisas. Então o que eu tenho que temer é isso. Eu tenho dito para vários colegas, eu tenho dito assim, ó irmão, a preocupação minha não é ninguém, é só a colheita. Você vai colher, você se envolve com isso, com aquilo outro, vê o resultado depois. É uma semeadura. O que se fala, o que diz, é uma semeadura. E muitos, quando começa a colheita, então se torna vítima
e assim por diante. Se considera um miserável, um abandonado por todos. Todos me abandonaram, me deixaram. Mas ele plantou essa semente ontem lá. Ele plantou essa semente. Entendeu? Ontem plantou isso aí. Então está colhendo aquilo que plantou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o Espírito Santo, né? Cada um de nós, nossa posição, aleluia, como diz a Bíblia, considerando os outros sempre superior a nós, superior. Agora, quando eu acho que eu sou melhor do que os outros, estou sempre melhor, sou melhor do que o fulano, sou melhor do que o Beltrano, sou melhor. Não é o que Paulo ensinou. Já começa fora do ensinamento de Paulo. Fora. Quando você acha que você é melhor do que os outros, e você já está fora. Já está fadado ao fracasso. Só com esse pensamento. Porque a Bíblia ensina, considera os outros superior a si mesmo. Sempre superior a si mesmo. E deixa Deus se operar. Não, irmão. Se Deus quiser me usar, estou aí à disposição de Deus, se Ele quiser me usar. Irmão Brana, ele tinha esse Espírito Santo, eu admiro o irmão Brana. Ele dizia, eu não sou um bom orador, ele dizia assim, Billy Graham, ele dizia assim, Oral Roberts, e outros mais, eram homens, eloquentes. Mas só que quando eles pregavam, só quando o irmão Brana chegava com sua maneira humilde, sem quase nem saber falar, mas o povo aglomerava para ouvi-lo. O irmão Frank da Alemanha disse que quando ele foi conhecer o irmão Brana, esteve ali, estava numa campanha. Ele diz assim, todos os pregadores, grandes pregadores, pregavam durante o dia, mas todas as noites eles deixavam reservada para o irmão Brana. Ele dizia que quando o irmão Brana ia pregar, era diferente de todos os pregadores. Todos os pregadores, ele era diferente de todos. A sua maneira. E a sua mensagem era com a mensagem de Jesus, aquele sermão da montanha, em que o povo assentava no chão e ouvia e saía maravilhado. Coração ardendo, vontade de voltar lá de novo. Quando vou voltar para ouvir de novo? As pessoas saíam da reunião do irmão Brana, ainda que 3, 4 horas em pé em volta das paredes, mas eles saíam com vontade de voltar de novo. Que aquela palavra penetrava no coração, trazia uma paz para eles, uma segurança. Eles esqueciam das doenças, e quando lembrava, não tinha mais doença, era curado pela palavra. Então era algo extraordinário mesmo, a vida desse homem. Mas sempre ele dizia assim, não, eu não sou um orador. Não era. Ele falava aqui de coração mesmo, né? Um branco falava de coração, aquelas coisas. Então que Deus nos abençoe. Deus nos ajude mais uma vez, né? Vamos dobrar o nosso joelho para orarmos nessa noite. Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus graça, né? Aleluia. Compaixão. Porque nós precisamos dessas coisas, dessas qualidades, dessas coisas que só vêm dele para nós. Ó Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Pai querido, que nós possamos cada dia mais diminuir. O profeta diz que nem se pensa em nós, que o nosso nome nem seja mencionado, mas seja mencionado o nome de Jesus. Ó Deus, o nome do Senhor seja glorificado,
o nome do Senhor seja exaltado, magnificado, louvado, o nome do Senhor. Que essa igreja, Pai, possa louvar o Senhor, que essa igreja possa glorificar o Senhor, aleluia. Ó Deus, humilhando debaixo da potente mão de Deus, que nós possamos ser uma igreja desta natureza, Pai. Deus, quando as pessoas virem aqui, ó Deus, elas possam sentir a presença de Deus, que haja uma unidade, que haja humildade, ó Pai, na vida das pessoas, ó Pai, que todo espírito vaidoso, todo espírito de orgulho, Senhor, Deus, eles não suportem o poder da Tua palavra, a unção do Teu Espírito Santo, mas que o tabernáculo seja isto, como a Brana falou na mensagem, humilha-te, a respeito, ó Deus, do tabernáculo, que as pessoas, ó Deus, possam ir ali, ó Deus, ao tabernáculo, e dizer: você quer ver uma igreja humilde, um povo simples, humilde, e onde tem o poder de Deus no meio deles, visite aquele tabernáculo em cima uma vez. Queremos este Espírito Santo trabalhando no meio da tua igreja. Deus abençoe os seus pastores, o Senhor tem levantado ministros, ó Pai, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito que esteja na congregação, esteja também nos ministros, o mesmo Espírito que esteja nos ministros, esteja também nas congregações, Pai eterno, que ele venha ser apenas o exemplo de Cristo, refletir o reflexo de Cristo, como nós estamos estudando a mensagem, ó Deus, aleluia, estatura de um varão perfeito. O profeta diz: muitos de nós querem fazer a obra de Cristo, sem ter em nossas vidas o reflexo do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos agora, Pai, primeiro, refletir a Cristo com fé, com virtude, com conhecimento, com temperança, com paciência, com piedade, com amor fraternal, ó Deus, aleluia, refletindo a Cristo, para que depois então possamos fazer a obra de Cristo. Ajude cada homem, cada mulher, cada criança, Pai, ó, cada indivíduo, ó Deus, a pensar nessas coisas, ó Deus, e pegar a boa semente, a semente do reino, ó Deus. Ó Deus, é isso que queremos, semear a semente do reino, porque o Senhor disse: o que semeia a boa semente é o Filho, a semente do reino dos céus. Aquele homem semeou, ó Deus. Nós não queremos aquela outra semente que veio em segundo plano, ó Deus. Pelo homem da capa preta, como diz o profeta, ó Deus eterno, mas semear a primeira semente. Nós sabemos que a semente foi semeada primeiro, essa é o trigo, ó Deus. Depois então semear o joio foi semeado. Deus, todos nós fomos formados, ó Deus, fomos formados pela mensagem, gerados por essa mensagem, Deus, sob o amor de Cristo, ó Pai. Essa mensagem foi pregada para nós com amor, essa mensagem foi pregada para nós com compaixão, ó Deus. Então o trigo foi semeado em nossa vida pelo Espírito Santo, ó Pai. Agora Satanás tem vindo e ele quer semear também o joio, ele quer ter também um lugarzinho, Senhor. Mas como cristão possamos fechar a porta para ele e dizer: não, Satanás, eu não te darei uma brecha. Quando ele quer fazer nós, ó Deus, falar, quando ele quer fazer nós, ó Deus, murmurar, quando ele quer fazer nós duvidar, ó Deus eterno, ó Pai eterno, nos dividir, nos separar, ou pensar com o pensamento em nossas cabeças, colocar pensamento, ó Deus, Pai eterno, de que somos melhores. Tira isto, ó Pai, dá-nos o batismo do Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. Ó Deus, não permita
Senhor, salva nossas mentes, salva, Senhor, nós, como pregou o pastor Jailson aqui esses dias. São pensamentos, ó Deus, são ilusões, ó Deus, que não há homem maior do que outro, todos são iguais. O Senhor é que pode usar da maneira que o Senhor quer usar. O Senhor usou Pedro para o ministério da circuncisão. O Senhor usou, ó Pai, Paulo para o ministério da incircuncisão, diz a tua palavra. Mas o Senhor usou também Tiago, o Senhor usou também João, o Senhor usou também André, Tiago, todos aqueles homens o Senhor usou da maneira que o Senhor quis usar, ó Deus. E todos eles se consideravam uma família, Pai, unidos, ó Deus, edificando o reino de Deus. Todos, ó Deus, apontando para as pessoas um só alvo, um só objetivo, ó Deus. É isso que nós queremos nesta hora, como ministro chamado pelo Senhor. Seja o nosso único objetivo, nosso único propósito é apresentar Cristo para o povo, Cristo para a igreja, Pai. E nada mais do que isto, ó Deus, para que essa igreja não se apoie em sabedoria de homem, como disse Paulo. Eu não vi a vós com palavra persuasiva de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse nessas coisas, mas sim no poder de Deus, ó Pai. Que esta igreja possa estar ancorada exclusivamente nestas qualidades de Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor, crendo no poder do Senhor, crendo no Espírito Santo, crendo nesta vida, Senhor. Este é o nosso alvo, para o qual Paulo falou que ele esquecia as coisas que ficavam para trás e avançava para o alvo. O alvo de Paulo era Cristo. Oh Deus, ele nunca se apoiou na sua sabedoria, no que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, Senhor. E também Pedro, nem por ter andado com o Senhor, se considerou melhor do que os outros. Oh Deus eterno, Pai querido, às vezes nós somos, ó Deus, possuídos de fraquezas, ó Deus, porque achamos, porque conhecemos o fulano de tal, somos melhor do que o outro, porque conhecemos aqueles, somos melhor. Oh Deus, isso não muda nada, Pai. Não muda nada. Se eu tivesse conhecido o irmão Brana, não faria de mim nem um pouquinho melhor do que outra pessoa que não conheceu. Mas pelo contrário, o Senhor deu muito mais glória, dizendo: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia. Por isso nós gozamos de uma bem-aventurança. Nós não conhecemos o irmão Brana, lemos sobre ele nas mensagens, assistimos aquele filme, o fundo do Camo Fundo, mas tudo isso tem levado nós a ter uma fé genuína nesta mensagem, neste mensageiro, ó Pai, e obedecer a sua mensagem, tomar a sua mensagem, aplicar em nossas vidas, ó Deus. Agora estamos na reta final, Pai. Teremos todas as forças do inferno apontadas para todas as armas, diz o profeta, apontado para nós. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não venhamos incorrer no erro deste homem, do rei Uzias, Senhor. Ó Pai, que foi abençoado por Ti, ó Deus, mas depois achou, cresceu tanto, ó Deus, que nem mesmo o sacerdote no templo pôde barrar ele de fazer aquela loucura, Pai. Fazer a loucura que ele estava fazendo, era de oferecer sacrifício. Mesmo 80 sacerdotes, 80 homens, ungidos pelo Senhor, tentaram barrá-lo, evitá-lo, mas ele não deu ouvido, Senhor, e acabou, ó Pai, ficando leproso. Ó Deus, tenha misericórdia, é isso que eu temo, Pai querido, mas que o Senhor nos ajude, Senhor. Deus, andar nos rastros de Cristo, e nenhum homem que pisa nos rastros de Cristo, ó Deus, terá essas coisas, mas ele sempre lembrará: aqui, por aqui, passou, pisou o homem mais humilde da terra, o homem mais poderoso que o mundo pôde vê-lo, pôde conhecê-lo, era Cristo, mas também o mais humilde de todos,
que mesmo Zaqueu, o homem mais pequeno de Jericó, na sua estatura, teve que olhar para baixo para vê-lo, diz o profeta. Oh, aleluia, nunca reclamou ser uma grande pessoa, mas ensinou-nos como tratar a cada um, ensinou-nos como, ó Deus, atuar nos seus sermões, no seu ensinamento, quando ele quis, ó Deus, mostrar para os grandes, aqueles que achavam que ia ser grande, os discípulos, quem queria saber quem é o maior no reino dos céus, quem é o maior no reino dos céus, Senhor, fala para nós, e fazer certas petições. O Senhor tomou uma criança, colocou no meio deles e disse: aquele que não se tornar como esta criança, não entrará lá. Oh Senhor, e eles viram que era tão difícil para o homem, ó Deus, no seu orgulho, na sua vaidade, como ele é feito, entrar lá, Pai, é só pela misericórdia. Mas o Senhor chegou a dizer certa vez: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Então, Pai, vem ajudar-nos, vem ajudar, ó Pai Deus, que o Senhor possa nos unir cada vez mais. Estamos nos aproximando de mais um encontro regional, Pai, ali na cidade de Bonito. Senhor Deus, que o Senhor possa estar na liderança de tudo, Pai. Ser o Senhor o líder daquela reunião. Deus, que o pastor Nilson seja apenas aquele, ó Pai, que vai atrás do local. Deus, arruma os bancos, faça aquelas partes que seja para nós fazermos quando vamos pedir o encontro. E depois, agora a liderança é com o Senhor. O Senhor lidera essa reunião, Pai. Deus, que cada um que for ali possa voltar abençoado, ajudados, Pai. Aleluia, que o Espírito Santo trabalhe, ó Deus. Qualquer crime pesado, ó Deus, alguma coisa, Senhor, o Senhor possa estar ajudando a todos. Ó Pai, perdoa nossos pecados, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta mensagem esteja em nossos corações, que esta mensagem esteja em nossas vidas. Abençoe meus irmãos e irmãs nessa noite. Aleluia, que seus corações voltem, ó Deus, abençoado para os seus lares, suas mentes, ó Deus, com a paz, ó Deus. Aleluia, curados, libertados, salvos, ó Deus. Abençoa, irmão Elias, ó Pai, que o poder do Senhor venha, ó Deus, possa diluir aquela pedra, Pai, que ela possa ser expelida, Senhor Deus. Traga uma libertação total. São coisas como nós falamos aqui, não esperamos, mas de repente elas surge de uma forma de improviso, ó Deus. Esta é a nossa estatura, nossa estrutura física, ó Deus. Esse corpo, ó Deus, do qual vivemos, que ele às vezes produz algo para destruir a si mesmo, para causar sofrimento a si mesmo, ó Deus. Oh Jesus, salva-nos disto, ó Deus. Salva-nos disto, ó Deus. Porque às vezes nós amamos tanto esse corpo nosso, e ele acaba produzindo algo para nos causar dores, nos causar choro, desespero às vezes, ó Deus. Mas é o próprio corpo que criou aquilo. Senhor, tenha misericórdia, abençoe teus filhos, regresse para suas casas, dê uma boa noite a cada um, Senhor, e abençoe as reuniões, sábado em Jardim, domingo em Bonito, Senhor. Abençoa os cultos aqui, ó Pai, também em Ponta Porã, Senhor, nossos irmãos se abençoando. Aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus, glorifica o Senhor, dê glória a Deus nesta hora. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, maravilhoso é Cristo, aleluia, incomparável sim, melhor amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Aleluia, vamos cantar de pé neste momento. Aleluia, maravilhoso
é Cristo, quão grande é seu amor, melhor amigo não tenho, tudo ele é pra mim. Aleluia. Então que Deus nos abençoe. Então o reino de Osias foi um reino que quase equiparou o reino de Salomão, né? Foi muito abençoado. E até diz a Bíblia para nós, Isaías 6, que no ano em que morreu o rei Osias, Isaías tinha se inspirado nele, né? Inspirado nele. As bênçãos de Deus. Mas por isso, momento, Deus nos abençoe como tal, né? Então permaneça naquilo, né? E não, porque ele foi abençoado como rei. Então, como rei, Deus tinha um compromisso com ele. Como sacerdote, Deus não tinha. Mas, se ele tivesse tido a humildade lá do começo e aceitado a repreensão do sacerdote, que foi 80 sacerdotes, vamos dizer, 80 pastores, tentou mostrar para ele que não era aquilo, mas ele não aceitou, não. Ele disse, eu sou rei, eu posso, e Deus tem me abençoado, e ele foi. E ofereceu o sacrifício. Para oferecer o sacrifício. Melhor, ele não ofereceu o sacrifício, ele queria, entrou no templo, mas ele teve que ser tirado à força do templo. Então 80 sacerdotes chegaram e pegaram ele na marra e tiraram do templo. E ele se irou tanto contra os servos do Senhor, que a Bíblia diz que estourou-lhe uma lepra, né? Na hora ali ele saiu, tiraram ele leproso lá do templo, e ele morreu com aquela lepra. Que Deus nos ajude uma vez mais, amém? Então, nós ouvimos aqui o irmão dando sua saudação, né? Ele veio e nós ficamos nervosos com a palavra. Então, um grande perigo, né? Um grande perigo quando nós ficamos nervosos com a palavra, quando ela é pregada e ela nos fere. Ele já veio e nós ficamos nervosos. E o rei, então, sofreu essas consequências. Então, que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, Deus nos abençoe a todos nós. Amém? Vão em paz, abençoem uns aos outros. Até domingo, às 8h30 da manhã. Deus abençoe. Pastor Claudionilson estará aí com a igreja, né? Sábado em Ponta Porã e domingo aqui, de manhã e à tarde. Deus abençoe a todos.